Que bênção é ter você aqui com a gente. A partir de agora, o Manai News está entrando no ar com muitas informações daquilo que Deus tem operado em nosso meio. E hoje nós vamos falar, atenção, vem comigo que eu vou contar para você sobre as regiões. Será que eu vou falar só do Brasil? Será que eu vou falar do exterior também? Então vem comigo, porque tem muitas notícias, muitas informações para você. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Brasil, vamos falar também sobre o exterior, como é que está a obra no exterior. Mas a gente começa falando aqui do Brasil e nós vamos diretamente aqui para o estado do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre as áreas de Camburi, Camburi Serra e norte do estado. E quem traz os detalhes aí é a correspondente Gabriele Porto. Gabriele, microfone já está com você aí, Gabriele. A paz do Senhor, irmão Jorge, e também a todos os irmãos que nos acompanham pelo Manai News. Nessa edição, traremos os últimos eventos que ocorreram na cidade de Serra, Camburi e norte do Espírito Santo. Iniciando pelo norte do Espírito Santo, na cidade de Nova Venécia, ocorreu uma grande evangelização com a participação das áreas de Colatina e Vitória. Foi um dia marcado por muitas bênçãos e muita comunhão. Durante o dia, os irmãos participaram de uma serenata no centro da cidade, louvando o nome do Senhor. À tarde, saíram pelos bairros, orando pelos moradores e visitando os lares de quem pedia oração. À noite, foi realizado um culto na quadra da cidade que reuniu mais de 700 pessoas, incluindo 120 visitantes. Uma verdadeira festa para honra e glória ao nome do Senhor. As igrejas das regiões de Serra e de Camburi se reuniram no Manai de Carapina para uma vigília acompanhada de ação evangelística. Foi uma noite de comunhão e dedicação ao Senhor, em que a palavra foi anunciada com poder e muitos corações foram alcançados. Um tempo marcado pela presença de Deus, onde a igreja glorificou ao Senhor e renovou a sua fé em meio ao clamor e aos louvores. Também no Manai de Carapina, os jovens das áreas de Serra e Camburi se reuniram para um momento precioso de comunhão e edificação espiritual. O pastor Tiago Costa ministrou a palavra com base no texto: "A palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno." Foi uma mensagem que ressaltou uma grande verdade. Pelo poder da palavra viva que permanece em nossos corações, somos fortalecidos para vencer as lutas, guardar a fé e prosseguir em santificação rumo à eternidade com o Senhor. Ainda no Manai de Carapina, foi realizado um culto de batismo com as igrejas de André Carlone 1, Carapina 4, Jardim Carapina e Boa Vista. Um destaque especial foi o batismo realizado pela igreja de André Carlone, onde, para a glória de Deus, a nossa irmã Lindaura, com 97 anos, desceu as águas. Na igreja de André Carlone 1, também na cidade de Serra, foi realizada uma reunião especial com todos os jovens das igrejas da área de Carapina. O encontro teve como tema a fé que gera vida e marcou profundamente os corações pela presença do Senhor e pela comunhão entre os jovens. Um tempo de ensino, louvor e edificação, no qual o Senhor, o Espírito Santo, renovou a fé e fortaleceu a esperança de todos os participantes. No Manai de Camará, as igrejas da região do litoral de Serra realizaram uma vigília com ação evangelística, uma noite de louvor, comunhão e poder espiritual, em que o nome do Senhor foi grandemente glorificado, um momento especial em que o Espírito Santo operou maravilhosamente, trazendo despertamento, salvação e edificação para todos os que participaram. E esse foi o resumo da nossa semana. Nós ficamos por aqui, mas continue acompanhando no Manai News para ficar por dentro do que o Senhor tem feito em nossas igrejas. Agora é com você, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha! Vamos agora para Guarapari com as informações com a nossa correspondente Amanda da Silva. Amanda, o povo quer saber o que está acontecendo em Guarapari. Ei, Jorge, a paz do Senhor Jesus para você e para todos que acompanham o Manai News. Começamos mais uma edição com grande alegria, trazendo os últimos acontecimentos aqui da região de Guarapari. Iniciamos pelo Manai de Guarapari. Aconteceu o mini seminário neste final de semana. Confira! As igrejas da área norte de Guarapari se reuniram para um mini seminário voltado para todos os irmãos que possuem função. O pastor Jânio contou um pouco do que aconteceu durante este dia. A nossa alegria ela é imensurável nesta hora. Estamos participando aqui no Manai de Guarapari, no mini seminário. E esse mini seminário é o resultado que os pastores nós alcançamos
onde tivemos uma reunião geral de pastores e os assuntos tratados lá, alguns deles foram trazidos aqui para um grupo de irmãos e irmãs que fazem parte e que têm funções nas igrejas. E a glória do Senhor encheu esse Manaim. E a nossa alegria é a alegria da salvação em Jesus Cristo. Na área Centro-Sul também foi realizado um mini seminário. Durante a tarde, os irmãos puderam receber os ensinamentos revelados pelo Senhor. Foi um momento de fortalecimento espiritual. Na Igreja Cristã Maranata Centro, foi realizado um culto de ceia. Na Igreja de Independência, os irmãos também estiveram reunidos para um culto de ceia, glorificando ao nome do Senhor por tantas bênçãos realizadas. Na Igreja de São Gabriel, foi realizada uma evangelização. O Senhor operou grandemente através dos louvores que foram entoados. Na Igreja Cristã Maranata de Bela Vista, os irmãos também se reuniram para levar o amor do Senhor Jesus para as pessoas daquele bairro. Na Igreja Cristã Maranata de Muxaba 1, foi realizado um culto evangelístico. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus e é com você, Jorge. E tivemos 2 eventos do Evangelho Sem Fronteiras no mesmo dia, no sábado. Sabe aonde? Em Cariacica. Então vamos para o primeiro. O primeiro na Igreja Maranata de Itacibá 5, reunindo os jovens do Polo de Itacibá. E agora na Igreja de Graúna 1, em Santana, reunindo os nossos jovens ali do Polo de Santana. Que maravilha, amém! As igrejas aí, pertencem à área de Itacibá e foi uma grande bênção para todos os participantes. Louvado seja Deus! Tivemos também evangelização ali nas ruas em Dores do Rio Preto. Dores do Rio Preto fica no interior do estado do Espírito Santo, pertence à microrregião do Caparaó, fica bem pertinho, fazendo divisa com Minas Gerais e também com o Rio de Janeiro. É um triângulo lá ali. E olha só, tem um Pico da Bandeira, é um lugar turístico. E o nosso abraço aqui aos irmãos de Dores do Rio Preto, onde tem aproximadamente 7.000 habitantes. Olha só o que o Senhor fez e está operando no meio aí dos nossos irmãos. Pois é, agora saindo do Brasil, vamos diretamente para o exterior. Notícias no Manaim News, nos Estados Unidos. A gente começa pelos Estados Unidos com a nossa irmã jornalista Isabela Peuto, aqui no Manaim News. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que nos acompanham aqui pela TV Manaim. A última semana foi marcada por muitas bênçãos, comunhão e fortalecimento da sã doutrina nas igrejas cristãs Maranata na América do Norte. O presidente da ICM, pastor Alexandre Gueiros, juntamente com o pastor Gilson Souza, membro do Conselho Presbiteral, e pastores dos Estados Unidos e do Canadá, realizaram um trabalho de assistência a grupos interessados na experiência da obra do Espírito Santo. O pastor Gilson traz mais detalhes. Olá, paz do Senhor a todos. Eu quero deixar aqui um rápido relatório relacionado ao trabalho que nós estamos realizando aqui na América do Norte. Nós tivemos inicialmente lá na costa oeste dos Estados Unidos, no estado do Oregon, na cidade de Portland, e também na cidade de Vancouver, esta no estado de Washington. E ali tivemos grupos de irmãos de outras igrejas ligadas a nós, por comunhão, e ali fizemos um seminário muito bom com eles, e algumas igrejas, inclusive, que até não nos conhecia, tivemos a oportunidade de estar ali para testemunhar da obra, deram para nós a oportunidade de transmitir ensinos, aulas dos nossos seminários, tivemos a oportunidade de orar com os irmãos, de participar de cultos, de igrejas, inclusive, muito grandes, igrejas que tinham só uma escola bíblica dominical, mais de 700 pessoas dentro da igreja, e nos ouviram, ficaram maravilhados com a obra, e nós tivemos essa oportunidade. Portanto, ao sair dali, nós fomos para Toronto, e ali no Canadá, em Toronto, visitamos as nossas igrejas, a Igreja Cristã Maranata, ali do pastor Cesário, também o pastor Renato Roth, e tivemos a oportunidade ali de transmitir ensinos para os irmãos, o culto das senhoras, o culto de oração, e foi uma grande bênção. Amém? A paz do Senhor. Em Massachusetts, a ICM Framingham recebeu o pastor Amadeu Loureiro, membro do Conselho Presbiteral, que trouxe uma palavra sobre a importância da oração. O Senhor Deus operou de maneira maravilhosa, com dons que mostraram curas e libertações. Aleluia! No sábado, irmãos de várias regiões dos Estados Unidos e do Canadá se reuniram em uma escola na cidade de Worcester para o seminário de Massachusetts. As aulas foram ministradas pelos pastores Alexandre Gueiros, Amadeu Loureiro, Gilson Souza e Alexandre Laranjeira. Os temas incluíram características da obra, a obra como forma de vida, Jesus nos 4 evangelhos, Jesus no Apocalipse, movimento e obra,
marcadores proféticos e a parábola das 10 virgens, com ênfase no batismo com o Espírito Santo. Todas as mensagens foram interpretadas simultaneamente para o inglês e para a língua americana de sinais. Crianças e intermediários participaram de aulas e atividades especiais, unindo-se à congregação no encerramento desse dia de renovo e fortalecimento da doutrina. Os participantes estavam na comunhão com o Senhor e alegres e participando da glorificação ao Senhor, decorrente daquilo que o Senhor nos tem transmitido. Nós notamos uma receptividade grande da parte dos servos do Senhor aqui nos Estados Unidos, e isso para nós é uma segurança de que a obra do Senhor prossegue, continua a ser realizada em conformidade com aquilo que o Senhor está nos revelando. Na tarde de domingo, irmãos de Connecticut, Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia se reuniram na ICM Hartford, onde o banquete espiritual do ensino da palavra continuou sendo compartilhado para o fortalecimento e crescimento da Igreja Fiel. Os pastores do Conselho Presbiteral ministraram os ensinos e, ao final, crianças e intermediários entoaram louvores com alegria. Os adolescentes também receberam uma porção especial da parte do Senhor em uma aula cujo enfoque foi o batismo com o Espírito Santo. O Senhor tem nos abençoado grandiosamente. As aulas foram muito ricas, a doutrina tem sido estabelecida, aperfeiçoada, e nós vemos um crescimento muito grande aqui na nossa região. É com alegria que tivemos a presença de alguns membros do Conselho Presbiteral e vemos a unidade e o carinho que eles têm tido conosco, e da mesma forma nós aqui nos Estados Unidos e Canadá também compartilhando desse ensino que o Senhor tem nos dado. Glórias a Deus por tantas bênçãos. Até a próxima semana, Jorge. Saindo dos Estados Unidos, vamos agora para a Europa com a Rebeca Ribeiro Barria, trazendo notícias atualizadas aqui no Manai News. Rebeca, agora é com você. A paz do Senhor Jesus Jorge e todos que nos acompanham pela TV Manaim. Iniciamos essa edição do Manai News falando sobre um momento marcante vivido pelas igrejas da Europa. Nesta semana, realizou-se o segundo período de oração ininterrupta em favor dos seminários internacionais que ocorrerão em outubro na Europa Ocidental. Foram 25 horas de oração, nos quais 16 países, separados por fusos horários diferentes, se reuniram no mesmo espírito, como um só corpo. De norte a sul do continente europeu, irmãos dobraram os joelhos, unindo suas vozes para interceder pelos motivos da obra do Espírito Santo. Durante todo o período, louvores foram entoados, intercessões realizadas e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! Nos momentos finais, a igreja em uma só voz glorificou o Senhor pelas bênçãos já alcançadas. O pastor Gerson Belucci, coordenador da Europa Ocidental, trouxe uma palavra em 2 Crônicas 20:17, uma direção profética que reforça a certeza de que é o Senhor quem peleja pela sua igreja. Glória a Deus! Durante as horas de oração, o Espírito Santo se manifestou de forma notória. Ouviu-se louvores em holandês, francês e português, orações em espanhol, inglês, italiano e alemão, línguas diferentes, mas um mesmo Espírito, a Igreja revelando na Terra a unidade que um dia viverá na eternidade. E ao longo de outubro, o Manai News acompanhará de perto os seminários internacionais, trazendo todos os detalhes deste tempo de bênção para a obra do Senhor. Não percam! E a Igreja Cristã Maranata, na Amadora, viveu um momento de grande festa espiritual com a consagração de um novo espaço. Foi uma reunião marcada pela alegria da igreja e pelo cumprimento da promessa do Senhor que conduziu os passos desta obra até este dia. Foi notória a presença do Espírito Santo enquanto os irmãos glorificavam ao Senhor pelo novo espaço, preparado para receber os cultos. E houve louvores, palavra e a operação dos dons espirituais, confirmando que este lugar é separado pelo Senhor para a pregação do Evangelho. Cada momento da consagração foi uma expressão de gratidão, reconhecendo que é o Senhor quem guia a sua obra. O pastor Gerson Belucci deu um breve testemunho acerca da consagração. Vamos acompanhar. Eu estou falando aqui de Amadora, Lisboa, Portugal.
Nós tivemos um evento glorioso hoje à noite, domingo, uma festa. Nós saímos de um local alugado pequeno e o Senhor nos abriu uma porta de um outro salão alugado, maior, bem estruturado, onde nós temos classes adequadas para as crianças, intermédios e adolescentes. Estamos muito felizes e glorificar o Senhor pelo crescimento da obra aqui em Portugal. Então, Amadora, nós já temos um novo endereço, um salão novo, para a glória e honra do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A consagração da ICM Amadora ficou marcada como um dia glorioso, onde a promessa do Senhor se cumpriu e a igreja glorificou ao Deus vivo, que continua operando grandes coisas no meio do seu povo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! E a Igreja Cristã Maranata no Carregado viveu um momento de profunda alegria ao realizar a ceia do Senhor em glorificação pelas vidas que desceram as águas no batismo no último mês. Foi um culto especial em que a igreja se reuniu para glorificar pela fidelidade do Senhor e testemunhar as maravilhas da sua obra. O culto foi marcado pela comunhão e pela gratidão da igreja. Além disso, os irmãos que se batizaram participaram pela primeira vez da ceia, um momento muito especial para a vida destes irmãos que testemunharam publicamente que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. A igreja acompanhou com alegria, reconhecendo nesse gesto simples e profundo a concretização da promessa de uma nova vida em Cristo. Glória a Deus! Ao longo do culto, louvores foram entoados com corações gratos ao nosso Deus e a ministração da palavra confirmou a operação do Espírito Santo. Os dons espirituais se manifestaram de forma maravilhosa, falando aos corações, concedendo bênçãos, renovo e trazendo a alegria do Espírito Santo a toda a igreja. A ceia na ICM Carregado ficou marcada como um dia de festa espiritual e a glorificação a Deus pelas vidas que iniciaram sua caminhada de fé. Um marco para a região e um testemunho de que a obra segue crescendo, firme e dirigida pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Estes foram os eventos desta semana e voltamos na próxima edição com mais informações da Europa. Jorge? Já tivemos notícias dos Estados Unidos, tivemos notícias da Europa, mas agora eu quero notícias da América do Sul e do Caribe. Você quer também? Você estava na expectativa aí de notícias da América do Sul? Vamos chamar então a nossa correspondente, Sheryl Vitória. A paz do Senhor, Jorge. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez saudando a você e a todos os irmãos que nos acompanham com carinho. Neste fim de semana, as igrejas da América do Sul e do Caribe seguiram firmes em seus trabalhos, exaltando o nome do Senhor em cada região. Vamos conferir tudo o que preparamos para hoje. Na Bolívia, na igreja de Colcapirrúa, comemorou seu 24º aniversário, marcando mais de 2 décadas de trabalho espiritual e crescimento na cidade de Cochabamba. Durante esse período, a congregação destacou que inúmeras famílias tiveram acesso ao projeto de salvação e testemunharam transformações significativas em suas vidas. Além disso, pastores locais ressaltaram que várias promessas de crescimento espiritual e comunhão estão em pleno cumprimento, fortalecendo a fé dos membros. A igreja expressou gratidão pelas bênçãos recebidas ao longo dos anos, reafirmaram o compromisso de seguir glorificando o nome do Senhor através da obra desenvolvida na região. Na Argentina, a igreja de San Cristóbal realizou uma vigília de oração. Os presentes foram renovados desde o clamor inicial e sentiram a presença do Espírito Santo em meio aos louvores. A palavra levou a um momento especial de arrependimento e compreensão da dependência do Senhor Jesus. Foi um momento especial onde a alegria encheu os corações, fortalecendo a fé da igreja que glorificou por mais um momento na presença de Deus. Na igreja de Ramos Mejía, seguindo uma revelação do Senhor, uma vigília foi realizada com as senhoras. Os presentes relataram que viveram um momento de comunhão, buscando uma intimidade em oração aos pés do Senhor. A palavra levada pelo ungido trouxe uma bênção singular aos corações, renovando e fortalecendo aos presentes. A Igreja Cristã Maranata em Asunción, Paraguai, cediu a transmissão de um seminário especial que contou também com a presença dos irmãos de ICM Capiatá. O encontro
foi definido por momentos de comunhão e alegria na presença do Senhor, em que os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na palavra de Deus e fortalecer os laços fraternos entre as congregações. Os irmãos da Igreja Cristã Maranata em Assunção promoveram uma série de cantatas evangelísticas, levando louvor e a mensagem bíblica a diferentes pontos da cidade. Uma das apresentações ocorreu na avenida principal próxima à igreja, enquanto a outra foi realizada na Praça do Bairro. Nesta última, a participação das crianças foi marcante. Muitas receberam uma breve palavra das professoras, demonstrando grande interesse e entusiasmo. A iniciativa reforçou o compromisso da igreja em compartilhar a fé cristã e aproximar a comunidade da palavra de Deus por meio da música e da evangelização. É tudo por enquanto. Seguimos com você no estúdio, Jorge. A paz do Senhor Jesus para todos e até a próxima semana. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe os irmãos da América do Sul, os irmãos aí do Caribe. E você sabe, aqui no Manaim News você fica sempre bem informado, atualizado de tudo que Deus está operando em nosso meio. Não é verdade? Tudo que Deus tem operado na minha vida, na sua vida também, aí na sua igreja. Aliás, falando aí na sua igreja, aconteceu algum evento aí? Algum evento na sua região? Aí na sua cidade? Manda para nós aqui para o nosso e-mail, manaimnews@radiomanaim.com.br, manaimnews@radiomanaim.com.br. E esse foi o Manaim News de hoje. Até a próxima edição. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.